E lembrando que uma das coisas que é legal a gente ganhar conhecimento também em nutrição, conhecimento na composição dos alimentos, e que dentro do desafio 21 dias, galera que se inscreveu aí, vocês vão ver que vocês vão ganhar muito conhecimento nisso, é na concentração de nutriente do alimento. Um exemplo muito claro. Sem querer dar spoiler, mas eu vou dar um pouquinho. Então, dentro lá da semana da hora da limpeza, que é essa semana, a primeira semana, melhor de todas, viu, gente? Muito legal. Não, eu tô dando a minha opinião, mas tem gente que prefere a segunda semana, enfim. E tem gente que prefere a terceira. Mas, na hora da limpeza, vocês vão ver que, exemplo, tem lá como opção, na fonte de carboidrato, tem X gramas de batata, ou arroz, ou quinoa, ou milho, ou feijão, ou seja lá o que for. Tem X gramas disso. Observe que tem 3X se for abóbora ou se for cenoura. Então você pode comer X de batata ou 3X de abóbora. Ou seja, você pode comer 3 vezes o peso daquilo em abóbora. Isso significa o quê? Significa que abóbora, cenoura e beterraba são muito menos concentrados do que batata, arroz, quinoa, feijão. Se você prefere arroz, batata, feijão, quinoa, você pode comer. Mas você vai ter que se contentar com uma porção menor. É a vida. É a vida. Aceite. Aceita que dói menos. Vai ter que se contentar com uma porção menor. Mas você fala, Paula, não, é pra mim abóbora, eu tenho o mesmo prazer. Fazer aquela abóbora assada que você ensinou, ou fazer batata, ou fazer, pra mim dá no mesmo, amo as duas coisas. Então vai comer abóbora, filha, porque a proporção vai ser muito maior. Entendeu? Então é legal a gente ter essa noção da composição dos alimentos, porque aí a gente consegue abusar mais do volume daquilo que a gente sabe que pouco vai fazer diferença. E se tem uma draga que mora em você, você vai querer mais volume no prato. Então é legal que a gente opte por essas fontes que têm uma menor concentração de nutrientes, tá certo? Ou seja, gente, conhecer um pouco mais dos alimentos é parte fundamental realmente do processo de emagrecimento, para que esse processo de emagrecimento ocorra da melhor forma. Senão, raramente você vai conseguir ter um bom resultado. Então, conheça o alimento e, consequentemente, passe a entender a porção do alimento que é possível de colocar na sua rotina sem que isso lhe mantenha travado na balança, que eu sei que é o que talvez a maior parte das pessoas que se inscreveu no desafio tá com esse probleminha hoje, né, de estar travado na balança. Mas xixi tem pouquíssima caloria. Na verdade, gente, se a gente fosse pensar ali nos principais grupos que tem muito pouco teor em amido, né, em carboidrato na composição, a gente pensaria não só em todas as verduras, os folhosos, né, como brócolis, couve-flor, berinjela, abobrinha, aspargos. Minha querida Cassandra que está aqui, boa noite, Cassandra. Ela mora nos Estados Unidos, então aspargos, couve de Bruxelas, são coisas que ela tem lá bastante, que tem muito baixo teor em carboidrato. Os pimentões coloridos, que pra mim, pô, são uma delícia, assados, eles ficam até adocicados, né? O pimentão amarelo e o vermelho são adocicados até, mas eles têm muito pouco carboidrato na composição. Então, vamos nos apropriar de receitas que usem esses alimentos, que sejam criativas. E é por isso que dentro do desafio eu também trabalho com os livrinhos de receitas para cada uma das semanas, para abrir a cabeça de vocês das possibilidades. Lembrando que hoje é o último dia de inscrição, tá certo? Porque muitas pessoas perguntaram, e hoje é o último dia de inscrição, e ainda rola uma garantia, tá? Se você entrar, olhar, não gostar do que você vê, em 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, entender receitas que você pode utilizar sendo criativo com esses alimentos e entendendo que a gente não precisa fazer tudo isso no vapor. Não. E geralmente no vapor é meio sem graça mesmo, a gente não precisa fazer esses alimentos no vapor. A gente pode agregar um pouco de gordura a eles para fazê-los de uma maneira bem feita, que realmente fique agradável para o nosso paladar, que a gente goste verdadeiramente do resultado disso. Então, o que o Desafio 21 Dias para Mudar propõe para você sem dúvida, meu amigo, é faca na caveira. Não vai ter
Acha que vai entrar o quê? Vai ter lá uma fartura gigantesca? Não, se você escolher os alimentos certos, até pode. Mas um dos objetivos do desafio, gente, é mostrar para você que você se contenta com menos. Acredite, você pode se contentar com menos. E em todo começo, é óbvio que é mais complicado. Se até ontem você só se saciava com um prato enorme, boa noite, Joy! Se você antes só se contentava com um prato enorme, é claro que nessa primeira fase, nesses primeiros dias de transição, é óbvio que você vai ter que, contar com essa ajuda daqui, água. Água é fundamental, manter-se hidratado é fundamental. E na verdade, você se manter hidratado e até às vezes usar de um café ou de um chá, né, um chá sem açúcar, um chá natural, como entretenimento para as suas mãozinhas nervosas, dedinhos nervosos e boquinha nervosa que a todo momento estava trabalhando e petiscando algo. Então eu recebo direto paciente assim, gente, que fala assim, Paula, o que eu poderia comer à vontade, assim, porque no trabalho eu sinto uma vontade de ficar comendo assim, eu queria alguma coisa para enquanto eu trabalho eu estar ali comendo. Eu falo, cara, assim, eu não concordo com isso. Não adianta eu te dizer assim, vai, come ali alface à vontade, vai, pica uma alface americana e fica comendo ali alface americana como se fosse Ruffles. Poderia até ser, né? Tive essa ideia aqui agora, poderia até ser. Mas eu nem concordo com isso, gente, de verdade. Eu não acho que comida, eu acho que comida para ser usada como entretenimento, sim, tem hora e tem lugar para isso. Exceção. Essa hora e lugar chama exceção.